Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a OnTV Brasil. 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Independentemente da forma como você esteja conectado, as redes nós estamos juntos através do endereço que está passando aqui na tela, acessando www.ontv24horas.com.br. Hoje é segunda-feira, estamos começando muito bem esta semana, dia 27 de julho. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus e esta semana nós estaremos realizando, cumprindo uma série muito importante em que nós vamos ler a palavra de Deus, ok? E vamos orar pelo Brasil, ok, meus queridos? Tantas coisas que nós precisamos parar para pensar enquanto igreja, enquanto irmãos. O Brasil é uma terra extraordinária, uma terra rica, uma terra abençoada, de um povo trabalhador, mas também, meus irmãos, é uma nação marcada por crises, marcada por divisões, marcada por insegurança e certa desesperança. Há famílias, meus irmãos, chorando, há pais preocupados com o futuro dos seus filhos, jovens sem direção, cristãos pressionados a esconder a sua fé, a sua manifestação de fé. E diante deste cenário, muitos se perguntam: existe esperança para o Brasil? O que vocês acham, meus irmãos? Eu estava pensando aqui, só um momentinho. Eu acho que esta semana combina. Vamos mudar um pouquinho o cenário, meus irmãos. Momentinho. Já que vamos orar pelo Brasil, vamos tomar posse, meus irmãos. Vamos tomar posse. Somos patriotas e vamos tomar posse das cores do nosso país. Amém, meus irmãos? Convido a todos para que nós possamos, nos vestirmos, transparecermos. Somos patriotas, um povo que não desiste nunca. Existe esperança para o Brasil? A resposta é sim. E hoje nós começamos a ler a primeira epístola, a primeira carta de Pedro, e Pedro responde essa pergunta. Vocês acreditam nisso? Pedro responde essa pergunta há quase 2000 anos. Ele escreve, meus irmãos, ele escreve nesta carta, no capítulo 1, que é o dia de hoje, segunda-feira, dia 27 de julho. Pedro responde esta pergunta porque ele escreve a uma igreja perseguida, aonde nós observamos através da história cristãos sem direitos, cristãos sofrendo, cristãos sendo mortos naquela época em decorrência por causa do evangelho. Mas mesmo assim, Pedro não começa falando apenas da perseguição, mas ele não começa falando apenas do sofrimento, ele não começa falando apenas no que se refere ao Império Romano. Ele começa falando, e hoje eu quero começar, essa nossa conversa falando com você, meu irmão e minha irmã, sobre esperança, porque quem conhece Cristo, meu irmão, pode enfrentar qualquer tempestade sem perder a fé. A esperança do cristão não nasce das circunstâncias. Meus irmãos, o Brasil também está vivendo tempos desafiadores e decisivos. Nós vivemos dias em que muitos perderam a esperança, há famílias chorando, pais preocupados, jovens sem direção, uma violência exacerbada na nossa sociedade. Quantos escândalos, meus irmãos, de corrupção, desconfiança, divisão, medo, incerteza.
E o Brasil continua sendo uma terra extraordinária, uma terra rica, um povo trabalhador, um povo que não desiste nunca, uma nação profundamente marcada pela fé que nos move. Mas nenhuma riqueza, meus irmãos, material, prestem muita atenção nestas palavras, consegue sustentar um povo quando a sua esperança deixa de estar firmada em Deus. E é exatamente nesse momento que Pedro, primeiro livro de Pedro, primeira carta, primeira epístola, fala, e eu trago para vocês. Eu venho lá de 2000 anos atrás trazendo esta fala para você, porque ele nos apresenta uma mensagem que continua viva, uma mensagem atual, uma mensagem necessária. Os problemas, meus irmãos, podem mudar de nome, de época, de cenário, mas a necessidade do ser humano continua sendo a mesma. Nós precisamos de Deus, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos, meus irmãos, atente-se a isso. Independentemente das circunstâncias que você possa estar se encontrando na sua vida, inconformado, indignado, vendo circunstâncias, situações, discursos que você nem acredita que estejam, aparecendo por aí, começando a surgir por aí. Mas nós precisamos compreender e colocar Cristo, meu irmão, novamente no centro da nossa vida, no centro da nossa família e no centro das nossas decisões. Eu quero falar com você, meu irmão. Eu quero falar com você, minha irmã, patriota brasileiro, povo trabalhador, meus irmãos. Nós precisamos compreender e aprender a desenvolver uma esperança que não morre, segundo a grande, a misericórdia do nosso Deus que nos regenerou para uma vida com esperança. E Pedro, nesta carta, não diz apenas esperança. Tenham esperança. Desenvolva a esperança. Não, ele diz o seguinte: viva a esperança. A esperança viva, meus irmãos. Eficaz na prática. Ela não depende, creia das circunstâncias, da estabilidade, de tudo que possa nós analisarmos que venha emergir da condição humana. Ela nasce do trono de Deus, enquanto o mundo procura segurança, esperança, motivação no sistema, em sistemas humanos. Nós precisamos compreender a necessidade de estarmos firmados sobre a rocha, porque a nossa segurança está em Cristo, enquanto muitos colocam a sua confiança em riquezas. Nós colocamos a nossa confiança naquele que venceu a morte. Resistência, meus irmãos. Resiliência, meus irmãos. Enquanto o mundo vive dominado pelo medo, pela incerteza, o povo de Deus, você que está aí comigo, preste muito atenção. Precisa compreender o que é viver sustentado pela promessa. Pedro, na leitura de hoje, sabia que aquele povo da sua época, de 2000 anos atrás, perderiam as suas casas, os seus bens, os seus empregos e, principalmente, algo muito importante, a própria vida ou a sua liberdade. Mas havia algo que ninguém podia tirar deles: a esperança, porque
Quem nasceu de novo, meu irmão, possui uma herança eterna. O mundo, meus queridos, muda. Governos passam, impérios, como nós vimos através da história, desaparecem, civilizações caem, mas Cristo continua reinando. Foi assim no Império Romano e continua sendo assim até hoje. A maior crise de uma nação, meus irmãos, abram a visão espiritual, meus queridos. A maior crise de uma nação é a espiritual. Nós falamos, nós comentamos, nós ficamos inconformados no que se refere à inflação, à corrupção, à violência, à educação, à saúde, à segurança. Tudo isso importa, isso faz a diferença nas nossas vidas. Tudo isso precisa de ajuste, de reparo, de pessoas comprometidas com a verdade. Mas Pedro, através da mensagem de hoje que nós iremos refletir juntos, ele nos leva, ele nos traz a memória, ele nos faz recordar e nos entrega, nos apresenta a raiz do problema. Toda crise, meu irmão, toda crise, seja do viés que você possa querer elevar, né, a sua reflexão, ela começa primeiro na crise espiritual, quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar na sua vida e outras coisas começam a ocupar este lugar no teu coração. O coração humano nunca permanece vazio, sim ou não? Agora, nós somos responsáveis pelo que nós nutrimos os nossos corações. Outras paixões nos governam? Foi exatamente o que aconteceu há tanto tempo e muitas vezes, inclusive através da história de Israel, enquanto Deus buscava, né? Enquanto alguns buscavam lá na questão de Israel, né? Ao Senhor a nação prosperava. Quando abandonavam os seus caminhos, o caminho do Senhor, vinha a decadência, vinha a injustiça, vinha a violência, vinha a desordem. E o que nós temos visto no nosso país? Meus irmãos, a palavra de Deus continua mais atual do que nunca. Ela nos lembra que nenhuma sociedade permanecerá saudável se perder os seus referenciais espirituais, meus irmãos, independentemente de qual seja a tua religião. Por isso que Pedro, nesta primeira epístola, ele começa falando acerca da regeneração. Antes de mudar uma nação, Deus muda as pessoas. Antes de restaurar governos, cidades, estados, Deus precisa restaurar corações antes de transformar, meus irmãos, uma geração que nós estamos deveras observando certa decadência moral. Decadência moral. Deus precisa transformar as famílias. Toda a mudança verdadeira começa aqui, ó, no interior dos nossos corações. Não é algo externo, meu irmão. Não importa o que o mundo possa dizer que irá oferecer a você. Você precisa transformar a sua mente, o seu coração. Uma nova vida através do nosso Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Pedro, neste capítulo 1, 3 parágrafos que nós encerraremos lendo, Pedro não diz, ele não escreve dizendo, esperem dias melhores. Ele não fala isso. Mas ele nos orienta que nós venhamos a adequar as nossas vidas de acordo com a palavra do Senhor. Que resposta extraordinária, enquanto muitos, meus irmãos, prestem atenção, um povo oprimido, sofrido, aguardava a vinda do Messias. Eles esperavam o quê? Um líder político, um militar, para que viesse e derrubasse o sistema romano. Esperavam uma revolução política.
Mas Cristo veio para apresentar uma transformação extraordinária no coração das pessoas. E Pedro fala nessa carta única e exclusivamente acerca disso. Ele anuncia, né, uma revolução espiritual, porque Deus ele nunca começou transformando impérios, seja para a prosperidade ou a decadência daqueles que, né, estavam agindo de forma como não deveriam. Ele começa transformando o coração das pessoas. Primeiro ele muda o coração, depois ele muda a família, depois ele muda os teus vínculos mais próximos, depois ele muda a sociedade. A verdadeira transformação sempre começa dentro de nós. E Pedro aqui, quando ele fala, ele sabia que os cristãos daquela época não tinham controle sobre Roma. Tinham controle sobre o governo? Você tem controle sobre o governo atual do Brasil, meu irmão? Você consegue lá e fazer o negócio acontecer? Ei, você tem poder sozinho de fazer com que isso aconteça. Pedro sabia também naquela época que os cristãos não tinham controle sobre o governo opressor de Roma, mas tinham controle sobre a sua fidelidade. Eles não podiam escolher o imperador, mas eles podiam escolher aquele que governa todas estas coisas. Permanecerem fiéis a Cristo. Eles não podiam mudar o sistema, mas eles podiam viver de uma forma completamente diferente dentro dele. E essa missão continua sendo a nossa, meus irmãos. Não é fugir do mundo, não é se esconder, não é negociar a verdade, muito pelo contrário. Nós precisamos de posicionamento. Nós precisamos compreender que nós queremos, você quer para a sua vida. Você quer para a vida das pessoas que você mais ama. Você quer para a vida das pessoas que mais precisam do seu amor. Aquilo que há de melhor no mundo. E eu lhes digo, Deus entregou o que há de melhor para todos nós através deste mundo. O problema está no mau uso do que as pessoas detentoras do poder fazem das coisas boas que Deus nos entregou. Então, onde há excesso, onde há corrupção, onde há um desvirtuamento da verdade, uma normalização daquilo que não convém, nós começamos a observar este desequilíbrio na balança. Viver, meus irmãos, sem fugir do mundo, sem se esconder, sem negociar a verdade. Viver de acordo com aquilo que você acredita que é a palavra do nosso Deus. Viver de tal maneira que as pessoas possam enxergar o teu coração semelhante ao de Cristo através da sua vida. Jesus nunca disse que seria fácil, meu irmão. Ele não disse isso para nós. Mas ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal que dá gosto, que dá sabor a este mundo mau, a este mundo cinza, a este mundo que as pessoas chegam a perder o gosto pela própria vida. Vós sois a luz do mundo. Nem que você pense, meu irmão, que você seja uma pequena chama. Imagine um cenário completamente trevoso, escuro, e você se sente uma pequena chama, mas você é uma pequena chama em meio, como se fosse uma vela acesa em um pavilhão escuro, completamente escuro, e você é aquela chama. Qual será o ponto de luz neste lugar? Será você. E se mais pessoas serem sal e luz nesse mundo, nós conseguiremos sair das trevas, meus irmãos. O sal muda, influencia, a luz dissipa as trevas. E é exatamente isso que Pedro, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta primeira carta, primeira epístola, primeira de Pedro, exatamente está trazendo à nossa mente. Trazendo à nossa mente, meus queridos. Uma nação
ela só é forte, atente-se a isso. Uma nação só é forte, uma nação só é forte quando forte é o caráter do seu povo. Uma nação só é forte quando é inegociável, quando é forte o caráter do seu povo. Não apenas dentro da igreja, não apenas dentro do culto, não apenas quando todos estão olhando, mas é um contexto que você elabora, que você cria, que você vive na tua empresa, como patrão, como funcionário, onde quer que você esteja estudando, na tua escola, na tua universidade, no teu comércio, na política, na vida pública, na vida privada, dentro da tua casa. Deus não está procurando religiosos. Não, 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 não. Ele procura homens, mulheres, jovens, íntegros, honrados, dignos, porque caráter não se improvisa. Caráter não é um momento de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos. Se queremos justiça, meus irmãos, se nós queremos justiça, minhas irmãs, nós precisamos viver justamente. Se nós queremos honestidade, nós precisamos ser honestos. Se nós queremos uma sociedade melhor, tudo começa em nós mesmos. Nenhuma lei consegue produzir aquilo que somente um coração regenerado pode viver. Não importa a sua condição, meu irmão. Não importa onde quer que você esteja. Você ser uma pessoa honrada, digna, de valores. Sim, sim, não, não. De acordo com aquilo que é certo. Não o que dizem para você. Não siga a opinião dos outros. Você precisa ter uma comunhão com Deus, meu irmão. Isso é muito sério. Converse com Deus, coloque na balança. Situação A, situação B. Não é quem eu simpatizo, não é quem eu gosto, não é quem eu quero como amigo. É o que poderá trazer uma solução, que poderá trazer melhores projetos, pessoas comprometidas, que transpareçam isso, que não tenham um histórico, meus irmãos, real. Não importa o que te entregaram para comprar muitas vezes determinadas decisões na sua vida. Está tudo bem até aí. O problema é continuar assim. Isso não dará bom resultado. Isso nos levará à decadência, meus irmãos. A verdadeira mudança tem que começar no seu coração. Ninguém precisa saber, meu irmão. A não ser que você queira, seja sal e luz no mundo, certo? Mas é aqui dentro. É você analisar, meu irmão. Abandonar o egoísmo. Abandonar aquela ideia de que o assistencialismo eterno poderá sustentar você nos seus sonhos, nos seus projetos e naquilo que você quer realmente para sua vida, meu irmão. Até quando as pessoas querem continuar sendo dependentes de homens, de sistemas que estão aí e nós já sabemos que passíveis de se corromperem, de negociatas. Então veja que a verdadeira mudança ela começa no coração, não começa em palácios, em reuniões privadas, não começa nas instituições. A verdadeira mudança começa, meu irmão, na tua transformação, no teu entendimento. Se até hoje eu pensei assim e deu tudo certo, nós analisamos um cenário hoje atual no nosso país. Se continuar assim, o sistema suporta, estão matando pessoas. E não digo fisicamente, exclusivamente.
é aqui, ó. É na esperança, é no coração das pessoas. As pessoas não conseguem mais sonhar, meus irmãos. Não conseguem mais ter um planejamento de prosperidade para as suas vidas. Famílias destruídas. Porque não conseguem mais sustentar, não conseguem mais ter uma vida. As pessoas trabalham, dão sangue, meu irmão. Dão sangue. Um povo trabalhador. E no final das contas, tudo está indo para um caixa de um sistema que desvia e não aplica naquilo que deveria reverter em prol da sociedade, meus irmãos. Isso é muito sério. Não é um discurso, meus irmãos, que venha para querer mudar a sua posição política, para que venha mudar a sua posição no que se refere ao que você pensa acerca de todas estas coisas. É uma mudança da mente. É importante que nós venhamos a compreender a necessidade. Eu estou falando com o povo brasileiro, eu estou falando com pessoas inteligentes, eu estou falando com pessoas que muitas vezes dormem 3 horas no dia porque tem que pegar de 3 a 4 conduções para chegar no trabalho, trabalho o dia todo e mais 3, 4 conduções para a sua casa. E isso já está perdurando há quanto tempo? Quando nós tivemos a possibilidade de uma nova reestruturação baseado na esperança que o povo vai para a rua e volta a acreditar que ninguém sabia o que era isso, meu irmão. A não ser que houvessem jogos em que o Brasil fosse jogar, nós não víamos a bandeira do Brasil, nem as cores verde e amarelo na rua, meu irmão. O povo vestiu a camisa. Quando eu digo a camisa, não é algo físico. É essa sensação de patriota. E quando eu digo isso, não é na pessoa A, na pessoa B. É um ideal pelo Brasil, meus irmãos, em que nós precisamos analisar. Nós ainda estamos em uma condição, eu vejo agora uma opinião pessoal, em que nós temos que pensar assim. Ainda estamos vivendo isso. Isso tem que mudar. Nós temos que voltar, nós temos que nos comprometermos com pautas para o futuro. Não podemos apenas pensar no hoje, em que as pessoas te alcançam algo hoje para tapar a sua boca, para comprar a sua opinião, para fazer com que você fique quietinho, para que possa tolir a sua liberdade, porque daí já tá pago, meu irmão. Se você vende a tua consciência, o teu coração e a tua mente, tá pago. Aquele que te pagou vira as costas e tu não existe, tu é só um número, meu irmão. Que foi comprado, pago e essa pessoa não te deve nada. E você fica à margem, à mercê da sociedade, todo o período em que essas pessoas, então, compraram você. E muitas vezes as pessoas se veem em decorrência dessa continuidade de um sistema que vem sendo assim, que é exatamente nesse momento que estão vulneráveis, estão precisando. Meus irmãos, quantas manifestações que nós observamos que as pessoas estão lá porque precisam estar. Não porque acreditam na causa que pode mudar esse país, que pode mudar a própria casa, que pode mudar a sociedade como um todo, meus queridos. Meus irmãos, vocês que são mães, que são pais, famílias, jovens do Brasil, o que vocês estão esperando para se posicionar diante de todas estas coisas? Jovens do Brasil, o que vocês querem para o futuro de vocês? O que vocês esperam? Está bom para você, jovem? Que está estudando e muitas vezes não tem uma perspectiva no mercado de trabalho, tá legal para você? Viver sem esperança?
Muitas pessoas já desistiram, já estão vivendo um dia de cada vez. Mas você que é jovem, que é inteligente, que consegue analisar, eu tenho um futuro. Eu vivo em um país rico, rico, em que aqui tudo que se planta dá. Tudo é uma terra abençoada. A gente tem a sensação que a mão de Deus está sobre o Brasil, segurando, sabe? A nossa nação. A nossa nação. Deus está segurando, meus irmãos. Deus está segurando as nossas famílias. Deus está segurando, muitas vezes, o teu emprego, meu irmão. Deus está segurando a sua vida, o sentido da sua vida. Até que você consiga tirar o véu, rasgar o véu. Eu não dependo do sistema, eu vou fazer o sistema. Eu sou o sistema. Ah, se o povo soubesse o poder que tem nas suas mãos. Ouvi isso já em um determinado momento na minha vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo como se peregrinos fôssemos, né? Peregrinos fôssemos. E há uma quebra de esperança gigantesca. Agora nós estamos aí vivendo uma fase política, né? Uma fase política um tanto complicada no Brasil. E eu não queria ver essa polarização em decorrência de quem pode dar mais para comprar o teu voto. Eu queria ver uma polarização de ideias, uma polarização de resultado para o país. De gente que possa dizer, ter orgulho de dizer, eu sou brasileiro, o meu país funciona, tudo que eu trabalho, que eu reverto, que eu entrego para o governo, é revertido em benefício do povo. Não é desviado para as mãos daqueles que querem construir um país preso, podado, em que compram as pessoas por tão pouco para calar a voz daqueles que têm tanto potencial. Meu Deus, abre a visão do nosso povo, Senhor. A nossa liberdade ninguém pode tirar, meu irmão. E quando eu digo liberdade, é liberdade de dizer o que eu estou dizendo, que você pode não concordar, mas eu tenho o direito de dizer, certo? E liberdade de você também que pensa diferente, dizer o que você pensa, e eu também tenho que saber ouvir, e a gente poder chegar numa conversa. Não aquela liberdade em que eu já não possa dizer o que eu penso e você daqui a um tempo também já não possa dizer o que você pensa por causa do sistema, meus irmãos. A perseguição é algo terrível. A liberdade, quando nós falamos a importância de Deus, da nossa pátria, da família, da liberdade, isso é algo muito sério, meus irmãos. Isso afeta diretamente você, a sua carne, meu irmão, o seu espírito, meu irmão. Você não consegue ver isso, querido. Você não consegue ver isso, querido. É essa liberdade que você só encontra, preste muita atenção, observando o exemplo de Cristo, que não se submeteu ao sistema. E todos que continuaram depois dele, até hoje, eu que estou aqui, falando do Evangelho do nosso Senhor, eu não me submeto ao sistema. Eu não me submeto ao sistema, meus irmãos. Não importa o que vai acontecer. Pessoas foram pregadas, né, na cruz, tiveram mortes cruéis. Até hoje, em determinados lugares do mundo, as pessoas dizem, ou você aceita Cristo, você vai ser enterrado vivo. Nós vamos acabar com você. E as pessoas estão ali firmes e fortes. Não rejeito a Cristo. Porque Cristo aqui é o único que é capaz. O exemplo missionário, meus irmãos. O exemplo missionário do nosso Senhor Jesus Cristo é que é capaz de te dar o roteiro. Presta atenção, meu irmão.
em alguém que se apresentou em um momento em que nós estamos vivendo algo semelhante àquela época. Se você pegar a história, se você pegar a história de Cristo, depois você pega a época lá de Tiradentes, foi enforcado, aí você pega agora, se você pegar na história, falar com um economista e ver as taxas e as coisas com que o povo está submetido, em que o povo vivia sacrificado, cobradores de impostos, nós estamos vivendo a mesma coisa, só que agora o povo está na coleira. As pessoas estão aceitando. As pessoas estão aceitando a trabalhar, dar o sangue, a saúde, meu irmão. A vida é uma só. A vida é uma só. E você só trabalha. Eu não sou contra pagar imposto. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Me taxem. Eu não sou contra. O que eu fico inconformado, o que eu fico chateada e não aceito, é que quando esse dinheiro chega aonde tem que chegar, nas mãos daqueles que nós precisamos colocar lá para redistribuir para o povo, nas necessidades mais básicas da sociedade. O dinheiro não chega naquele da ponta, do final, naquele que precisa. Isso não deixa a gente meio chateadinho, meus queridos? Chateadinho, meus queridos? Então, a leitura de hoje que eu recomendo os irmãos a fazerem está no livro de Pedro, 1 Pedro, primeira carta, primeira epístola, em que ele escreve para um povo que estava vivendo mais ou menos a nossa situação, só que mais pro lado de uma igreja perseguida também em relação no que se refere à pregação do evangelho. Que isso é uma outra história, que se eu for começar a falar aqui, leva muito tempo, meus irmãos. Nós estamos passando por isso já. A liberdade, inclusive religiosa, liberdade política, liberdade de ideias, é liberdade. Não tem viés. Eu acredito em Cristo. Amém? Acredito em Deus. Se você me disser que acredita nesse copo, é teu direito acreditar nesse copo. E eu tenho que respeitar. O que não pode é você que acredita nesse copo querer me obrigar a acreditar nesse copo. E eu que acredito em Deus, em Cristo, querer obrigar a você a acreditar naquilo que eu acredito. Querer que você viva a sua vida de acordo com aquilo que eu acredito. Mas eu tenho que ter a liberdade de expor o meu posicionamento, a forma que eu vivo. Eu tenho que ter liberdade, meu irmão. Assim como você tem que ter liberdade de dizer que você acredita nesse copo, que você acredita em vela, que você acredita nos teus santos, que você acredita nos teus rituais, que você acredita, eu não sei o nome porque eu não domino outras religiões, que você acredita no que você acredita. Você tem que ter liberdade disso. Você tem que ter liberdade de viver a vida, a sua vida. Se você não interfere na liberdade do teu irmão, nos direitos do teu irmão, você tem que ter liberdade de levar a vida do jeito que você quer levar a sua vida, desde que você não interfira, não se atravesse, não prejudique o teu irmão. Sim ou não? Assim como eu também tenho. Assim como eu também tenho. Nós não podemos, meus irmãos, eu não posso aceitar intimamente no meu coração. Eu não consigo aceitar ver as instituições que deveriam estabelecer a ordem, a justiça e manter a sobriedade, a segurança do nosso país corrompidas desse jeito. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E cabe a cada um de nós, você que se entende como uma pequena chama em meio às trevas que você está vendo. Você está vendo que o negócio está feio. Seja você a pequena chama que se une a outra, até que nós seremos luz, meus irmãos. Eu não digo eu que estou aqui com a camiseta do Brasil. Eu digo você também que acredita naquilo que você acredita e que tem a liberdade de acreditar, meu irmão.
Seja luz naquilo que você acredita. Seja luz, seja sal, coloca potência, meu irmão. Coloca força, coloca sabor nesse mundo mal. Nós não podemos normalizar certas coisas que eu tenho visto e observado por aí. O futuro do Brasil, meus irmãos, começa no coração do povo. Teu coração tá morto? Não. Bota a mãozinha aqui. Tá batendo, meu irmão? Tem vida, meu irmão. Muitos perguntam. Eu não tô defendendo partido A, partido B, partido C. Não estou. E muito menos pessoas. Eu não confio em pessoas. Não. O nosso coração é enganoso. Pessoas falam, eu acredito. O que eu acredito, para quem não me conhece, é em resultado. Eu acredito muitas vezes que as pessoas que têm determinados valores e boas intenções, inclusive, em decorrência de determinadas circunstâncias, não conseguem entregar resultados porque está dentro de um sistema corrupto. E as pessoas ficam se perguntando o que será do Brasil. Sabe o que Pedro responde assim? Aqui, no primeiro capítulo, e Deus diz para você, o que será do Brasil? Como assim o que será do Brasil? Comece pelo teu coração. A transformação dessa nação começa quando homens e mulheres estabelecem o quê? Algo muito simples. O que é bom e o que não é bom. E isso depende muito da tua concepção. Eu lhes pergunto, vamos trazer para a realidade. Meu irmão, o que é bom e o que não é bom? Você que é pai, você que é mãe, como é que você quer ver o teu filho? O que seria bom para a vida dele e o que não seria bom? Se você acha que eu, por exemplo, na minha opinião, conforme aquilo que eu acredito, certo? E você pode pensar completamente ao contrário, tá tudo bem. Tá tudo bem, meu irmão. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não concordo com o uso de drogas. O que eu quero ver um filho, uma filha minha? Que não seja usuário de drogas. Agora, se existem pais e mães que se utilizam, falo de qualquer droga, se utilizam e está tudo bem, e eles olham para os filhos que também são usuários, e para eles está tudo bem, para mim está tudo bem também. Entende que é relativo? É relativo, meu irmão. Tudo é relativo na nossa concepção humana. Agora, nós não podemos esquecer. Aí é para aquele que crê. Para aquele que crê na palavra do Senhor nas Escrituras, que pode não ser o seu caso. Você pode ter uma outra doutrina, uma outra filosofia de vida. Agora eu estou falando por mim, se eu sou cristã, se eu creio na palavra, se eu busco, e não é fácil, meu irmão, viver de acordo com a palavra, tentar fazer isso, e aqui Deus me diz que vício não é bom, eu tento evitar. E todas as pessoas que eu amo, eu vou tentar dizer isso. Mas não quer dizer que eu tenho uma opinião, que eu sou dona da razão ou que eu tô certa. É porque eu quero viver de acordo com isso aqui. Agora, se você não acredita na Bíblia, se você não acredita, acha que isso aqui é um livro de contos de fadas, como alguns dizem, que isso aqui é tudo mentira, e você tem uma outra doutrina, uma outra filosofia, você tem que ter liberdade de poder professar a sua fé, a sua crença, aquilo que você acredita. Mas você não pode, meu irmão, que é o ponto crucial que me incomoda muito hoje em dia na sociedade. Pessoas, até hoje, todo mundo viveu bem, todo mundo viveu bem. Fulano acredita nisso, ciclano acredita naquilo, professa a fé de um jeito, uns são mais extremistas, outros mais calminhos, uns gritam em nome de Jesus, outros oram no quarto quietinho. Não interessa, meu irmão. Mas não tinha essa
coisa que está acontecendo, que eu estou vendo, eu estou sentindo uma fumaça vindo ao redor, prestes a pegar fogo nisso aí, que é o quê? Querer restringir a liberdade de opinião e de expressão das pessoas. Existe lei, meu irmão. Existe lei contra ofensa. Eu não posso ofender você em decorrência que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, etc e tal. Tem lá elencado lá tudo que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Existe uma lei processual que diz, inclusive, as consequências para quem faz isso. Nós temos lei. Nós temos lei. O problema que está acontecendo é que a lei do Brasil, e vou dizer uma coisa, o Brasil tem muita lei já. O problema está na aplicabilidade, nos conchavos. E não estou falando da questão do judiciário, de juiz A, de juiz B. Eu, inclusive, admiro o judiciário. O trabalho de um juiz não é fácil, meu irmão. Não é fácil você olhar duas pessoas ali, ó, que aparentemente têm uma excelente oratória, e você conseguir extrair a verdade. Lembram da história que está na Bíblia, que havia duas mulheres que tinham tido filhos, estavam na mesma casa, e daí, durante a noite, uma dormiu em cima da criança, foi lá e trocou o berço, botou o bebê dela no outro, e pegou o bebê do outro e botou e disse, aquele é meu. Quando a outra acordou, olhou e disse, não, mas esse aqui não é o meu bebê, esse que tá morto é o teu. Foram pra frente do... Quem decidia, né? Vamos procurar essa história. Sabedoria. Tinha DNA naquela época para saber quem era o filho de quem ali para devolver para a mãe? Não tinha. Qual foi a estratégia daquele que decidiu? Faz o seguinte. Pega a espada e corta a criança no meio, dá um pedaço para cada um, essa que sobrou. Tá contente os dois lados. O que aconteceu mediante isso? Aquela que era a mãe verdadeira, aquela que doeu no sangue, que se arrepiou e nunca imaginou perder o filho, porque ela sabia que o filho era dela. A outra já tinha perdido e dizia, não, é meu, é ego. Mas a mãe verdadeira foi aquela que se jogou aos pés e disse, Senhor, não, se é para matar o meu filho, então entrega para ela. Meus irmãos, isso é que tem que ser no Brasil, meus irmãos. Não pode, se você não pode vender a tua opinião, você não pode, meu irmão, entregar o destino da tua vida. Às vezes você pensa assim, ó, já vivi tudo que tem que viver, papapá. Para mim, um dia de cada vez, se eu receber isso, tá bom, eu vou levando. Meu irmão, jovens, acordem. Você que é pai, você que é mãe, eu não preciso dizer nada. Mas os jovens, muitas vezes, existe ou não? Vem muitas vezes de famílias que são mais tranquilas. Não, vive um dia de cada vez, vamos levando, seja que... Jovens, o que vocês querem? Como que você... Ó, você que é jovem, pega caderno e caneta aí, ó, e faz um cronograma. O que eu vou ser daqui 10 anos? E como que o país que eu vivo irá me proporcionar isso? Você tem que pensar nisso, meu filho, minha filha. É necessário que isso aconteça. Onde que está a tua esperança, meu irmão? Onde que está a tua esperança, minha irmã? Nós precisamos compreender estas palavras. Deus não quer saber se você é de direita, de esquerda ou de centro. Deus não está preocupado com o teu cargo. Se tu é presidente, se tu é governador, se tu é senador, se tu é deputado, se tu é vereador, se tu é prefeito, se tu é qualquer coisa. Deus, ele só quer encontrar nos nossos corações homens e mulheres que tenham coragem de dizer: Senhor, começa em mim essa transformação. Começa na minha casa, na minha família. Transforma, Pai, o meu coração, me dá direcionamento. Pai, me dá sabedoria, Pai, e aumenta a minha fé.
Avivamento, meus irmãos, avivamento. Que eu posso dizer, avivamento a gente usa nos termos religiosos, né? Como é que eu vou dizer? Movimentos, grandes movimentos de transformação. Nunca começou em ambiente fechado, meus irmãos. Nunca começou em reunião, em CPI fechadinha. Não, não, não. É povo na rua, meu irmão. É povo, cada um por si. Sem fazer nada errado. Eu sou contra, absolutamente contra qualquer tipo de manifestação de violência, de ofensa, de discursos de ódio. Sou contra. Sou muito contra. Agora eu também sou contra. Gente mentirosa, gente corrupta, gente que diz uma coisa e depois vai lá e faz outra. Gente sem caráter. Isso é muito sério. Eu não sei o que prejudica mais a sociedade como um todo, se é tu dar chute num banco de uma praça, ou se é tu mentir para um povo todo. Mentir, colocar uma esperança de uma coisa que não vai fazer e tá quebrando o sistema, meu irmão. Tá quebrando o sistema e quando o sistema quebra, meu irmão, não vai ter nada para ninguém. Você que tá esperando. Eu não sei o que é mais nocivo para a sociedade como um todo. Se é muitas vezes uma palavra de inconformismo, de um certo tom que não agrada, ou aquele que fala manso, buscando ludibriar você, meu irmão. Meu irmão, nós nunca vamos conseguir nada através da força bruta. Nós só vamos conseguir alguma coisa através de corações quebrantados. De corações quebrantados, firmes na fé, na verdade, na esperança. Porque quando o povo, nós somos povo de Deus, meu irmão, independentemente da tua religião, você acredita em alguma coisa. Você acredita em alguma coisa. Mesmo que você seja ateu, você acredita que em alguma coisa que não tem, que rege alguma coisa que existe. Nós permanecemos firmes. Você que crê, mesmo em meio às tempestades, Deus está nos sustentando. Deus está nos sustentando. E nós não podemos perder a esperança, meus irmãos. Essa chaminha, essa chama que você tem no coração. Sabe o que é a chama no coração? É quando você fica assim, sonhando. Ah, se fosse assim, assim a minha vida seria tão legal. Aí você olha as circunstâncias e diz, mas nunca. Como nunca, meu irmão? Meu irmão brasileiro, patriota, independentemente de partido político, do que você acredita, do personagem político que tá lá, não interessa. Meu irmão, a mudança começa dentro de você. Por que você não pode sonhar com o extraordinário se Deus nos entregou um mundo repleto de possibilidades? O problema está que nós precisamos, o que nós precisamos, todos nós, independentemente de partido, é ajustar valores. É ajustar valores. É o que nós precisamos. Eu não posso, meu irmão, me perdoa você que pensa diferente. Eu não consigo. Eu não consigo, por exemplo, ir lá e votar em alguém em que a vitória dessa pessoa é comemorada dentro de presídios. Por pessoas que buscam a desordem da sociedade, infringir direitos, inclusive humanos, da vida, que é o maior bem. Eu não consigo. Me perdoem, eu não consigo pensar dessa maneira. Não interessa, meu irmão. Não importa. E nós estamos agora em um momento crucial, essa semana. Nós vamos fazer essa série de segunda a sexta, em que eu quero orar pelo Brasil. Eu quero que Deus, orar pela minha vida também. Para que Deus me dê sabedoria. Se eu estiver equivocada, Senhor, abre a minha mente. Me dê um campo de visão extraordinário. Eu preciso, Pai. Eu preciso enxergar algo na minha vida que talvez possa fazer com que eu aprimore os meus pensamentos, que eu tenha mais certeza e me dá estratégia divina, Pai, para que eu possa contribuir de alguma forma. Porque eu creio, Senhor, nas tuas promessas, que o que nós precisamos são de corações quebrantados. Não é tempo de desânimo, meu irmão.
não é tempo de desânimo. O tempo de desânimo na sua vida acabou. Você não tem mais esse direito de ter desânimo. Deus quer te fazer um ser humano novo, novinho, novo. Não é tempo mais de você ter medo. Você não precisa ter medo de nada, meu irmão. Você só precisa se posicionar. Não é tempo de recuar, meu irmão. Você já ficou muito tempo parado, ou dizendo sim para aquilo que você não concorda, ou recuando, recuando, buscando se adaptar por necessidade. Por que que você vive na necessidade? Por que que você não tem uma vida próspera? Por que que você não lhe está sendo alcançado todas as possibilidades que todos nós trabalhamos, entregamos e pagamos impostos sobre tudo? A gente compra um carro, o carro não é nosso. A gente paga o resto da vida. A gente compra uma casa, não é nossa. A gente paga o resto da vida. Se você olhar, meu irmão, se você prestar atenção ou pesquisa, dá um Google aí, de quanto que você paga por um artigo, ok? E quanto que eu custo para produzir isso aqui? E quanto que chega na tua mesa, meu irmão? É tudo pro governo. Quem produz, muitas vezes, e com certeza, né, não está recebendo quase nada. É tempo, meus irmãos, de nós permanecermos firmes, fortalecer os nossos lares. Nós precisamos, meus irmãos, ter momentos de conversa com os nossos filhos. Isso é muito sério. Isso é muito sério, querido. É muito sério. O Brasil precisa. O Brasil está precisando disso. Eu tenho muito medo. O único medo que eu tenho é de eu ter que estar passando na rua e ver pessoas jogadas nas calçadas, morrendo de fome, porque toda essa ilusão do assistencialismo desenfreado, sem calcular as consequências do que o sistema suporta. Porque eu sou a favor de programas sociais. Eu sou a favor de tudo isso. A questão que eu enxergo um pouco, e peço que Deus me dê sabedoria, é que eu não consigo ver isso se sustentando. Eu não consigo ver isso se sustentando da forma que está. Então, nós precisamos, meus irmãos, ter um momento para refletir acerca de tudo, todas essas coisas e relembrar algo muito importante, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não se esqueça disso, meu irmão. Não se esqueça disso. O que é Deus para você? É esse aí mesmo. É esse aí que eu tô falando. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que se essa máxima, essa verdade, isso que eu tô falando, que tá lá em Salmos 33, eu acho que verso 12, que essa verdade ela não seja apenas um versículo conhecido, todo mundo diz, né? Feliz é a nação que Deus é o Senhor. Mas o sentido disso, meu irmão, que seja uma realidade vivida dentro das nossas casas. Que cada pessoa possa permanecer firme nisso. E por isso, meu Deus, esta semana, hoje é dia 27 de julho, segunda-feira, e nós nos colocamos, Pai, prostrados, jogados, meu Pai, jogados aos teus pés, Senhor. Jogados, Pai, aos teus pés, Senhor. Diante de Ti, com um coração grato por tudo que o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigada pela vida, pela Tua palavra. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua ainda deixando acesa esta chama que muitas vezes a gente sente que está fraca, mas está ali, acesa nos nossos corações. Consagramos, Pai, nós te entregamos, Pai, a nossa nação, o nosso país, Pai. Nesse momento eu estou mentalizando o mapa. O mapa. Sabe o Brasil, Pai? Sabe esse recorte do nosso país? Nós entregamos, Pai, nas tuas mãos o povo brasileiro. Abençoa o Brasil, Senhor. Derrama a tua misericórdia sobre nós, Pai, sobre a minha vida, em tudo que eu estiver equivocada, em tudo que eu estiver pensando de forma errada, assim como os nossos irmãos estiverem equivocados, Pai. Dá clareza, Senhor, dá clareza.
Ilumina as nossas autoridades, sejam os nossos irmãozinhos que estão hoje no poder. Toca o coração deles, Pai. Toca, Pai, o coração deles. Se há algo de errado nos governos que estão aí, que eles sejam tocados nos seus corações para que façam aquilo que é bom, que façam aquilo que é certo. Meu Deus, toca o coração. Seja desses que estão, seja desses que estão aí se colocando seus nomes para uma mudança, que dizem que querem fazer uma mudança, seja para quem vier, no porvir, no futuro, Pai. Nós precisamos de corações quebrantados e prostrados diante de Ti, para que a Tua vontade seja feita no nosso país, na nossa vida. Visita, Pai, cada estado, cada cidade, cada bairro, cada família, Pai. Leva, Pai, distribui, Pai, essa mensagem para o coração das pessoas, Senhor. Eu sou aqui apenas um instrumento. Instrumento, Pai. Instrumento de tudo que o Senhor buscou me orientar em relação à minha vida. Eu vejo que isso que de repente seja importante, que mais corações sejam tocados acerca desta palavra, para que nós possamos ver lares fortalecidos, que não sejam apenas palácios de tijolos em que não existe um lar, né? Ou amontoados de tijolos que também não sejam lares, que não tenham união, família. Proteja, Pai, as nossas crianças, os nossos jovens, dá discernimento, Pai, aos jovens. Se eles não têm quem os oriente, Pai, toca na mente deles, Pai, e no que aquilo que é certo e naquilo que não é certo. Dá sabedoria aos pais, dá sabedoria às mães para conduzirem os seus filhos nos teus caminhos, Senhor. Levanta, Pai, levanta uma geração que ame a tua palavra para poder compreender o que é certo, o que é errado, mesmo que tenha livre-arbítrio de querer viver com liberdade as fases da vida, mas que tenham o conhecimento da tua palavra e possam permanecer firmes na fé. Concede, meu Deus, sabedoria a todos que estão nesse momento exercendo a autoridade política no judiciário, no legislativo, no executivo, para que o Senhor toque os corações dos nossos irmãos, para que eles possam, a partir de agora, Pai, não importa o que já passou, que governe com justiça, que governe com integridade, com compromisso, com o bem comum, Pai. Oh, meu Deus, que a tua verdade não seja negociada, que todos nós juntos possamos ser sal da terra, luz no mundo, que nós possamos ter muita coragem, Pai, muita coragem, muita força para estar aqui. Oh, meu Deus, traz um avivamento, um despertar, um grande avivamento espiritual na nossa terra, para que vidas sejam transformadas, famílias sejam restauradas, corações regenerados pelo poder do teu Santo Espírito. E nós declaramos, Pai, pela fé, que a nossa esperança não está nas circunstâncias, não está no que nós estamos vendo. Não, 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 não. Isso é só uma ilusão das coisas do mundo, Pai. A nossa fé está no Senhor, a nossa fé está nas promessas do Senhor que começou a obra nas nossas vidas e terá toda a prosperidade, sucesso, saúde e vitória para nos entregar, meu Deus. E assim nós cremos e permanecemos firmes, firmes, firmes e confiantes na tua promessa até o fim. Custe-nos o que custar, até a nossa própria vida. Gratidão, meu Deus, amém, meus irmãos, assim seja nas nossas vidas, que todos nós possamos juntos, né, estarmos cada vez mais conscientes, meus irmãos. Mentalize você, que Deus, se você acredita em Deus ou no que você acredita, que nos dê sabedoria e aumente a nossa fé. Nós estamos precisando. O Brasil está precisando disso. O Brasil não é uma terra morta, meu irmão. O Brasil somos todos nós. Vida, força, coragem. E eu acredito muito no povo brasileiro,
Eu acredito muito que Deus é capaz de quebrantar o coração do povo, de fazer com que simplesmente veja, que seja retirado o véu daquilo que não conseguem ver, inclusive o meu. Se eu estiver equivocada, Pai, tira o véu da minha ignorância para que eu consiga ver com clareza todas as coisas em nome, Pai. Nós entregamos, agradecemos, entregamos as nossas petições a Ti, como nos é orientado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Você está na ONTV, não sei se você está me vendo aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ou diretamente, tudo é retransmitido, né? Passado, entra tudo pela nossa plataforma de stream. Você acessa aí no seu computador, na sua TV Smart, independentemente do dispositivo que você esteja conectado à internet, o endereço está aqui. Acesse www.ontv24horas.com.br. Nós estamos juntos. Eu participo por hoje, é isso, mas a programação é de 24 horas. A programação continua o dia todo com irmãos do Brasil e do cenário internacional, trazendo daí opiniões deles, né, acerca do que está acontecendo no mundo aí, do que eles têm visto por lá, e o negócio está complicado, meus irmãos, mas a minha missão essa semana é orar pelo Brasil. Conto com vocês, espero que os irmãos também orem pelo Brasil e convido a todos. Hoje, qual é que é o tema de casa hoje, meus queridos? Você vai abrir livro de Pedro, primeira carta de Pedro, e irá ler o capítulo 1. E você verá que tudo que nós falamos aqui se encaixa perfeitamente ao que o Pedro falou para a igreja, para um povo perseguido há mais de 2000 anos. Certo, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima.